Seu nome é Jane Kutcher e atualmente está trabalhando com a Emily Real em seu projeto de escavação em Nome, no Alasca. Ela adora estar no meio da ação e está encontrando ouro. Ela definitivamente está com febre do ouro, mas para muitos ela é mais conhecida pelo programa Alaska, A Última Fronteira. E agora ela finalmente quebrou o silêncio sobre Lee, e o que ela revelou deixou os fãs completamente em choque. Depois de anos guardando tudo para si, carregando peso e silêncio, a verdade finalmente veio à tona. O que aconteceu por trás das câmeras era bem mais complicado do que imaginávamos. Jane não contou tudo, mas o pouco que disse foi suficiente para mudar completamente a forma como o público vê essa história. Fique com a gente até o final, porque o silêncio acabou e a verdade não é nada do que esperávamos. A bela história de amor, antes das câmeras, antes do programa, antes da fama, existiu apenas para Jane e Lee. Duas pessoas que cresceram na mesma parte remota da região do Alasca, vivendo vidas diferentes, e que mais tarde se reencontraram pelo destino. Jane era de Homer, no Alasca, conhecido por sua inteligência, força de vontade e coragem, alguém que nunca fugia de um desafio. Antes da vida no campo, ela trabalhava como enfermeira. Já estava acostumada com jornadas longas e momentos estressantes, mas nada a preparou para o estilo de vida que viria depois, longe da cidade, no coração gelado e selvagem do Alasca. Já Eds era um Kutcher, uma família que vivia da terra há gerações. Seu pai, Eds Kutcher, fazia parte de uma longa linhagem de pioneiros, que tornaram a sobrevivência em ambiente hostil um verdadeiro modo de vida. Ele cresceu aprendendo a caçar, pescar, construir e viver em harmonia com a natureza. A vida nunca foi fácil, mas forjou nele uma força capaz de enfrentar os desafios mais extremos. A família Kutcher vivia em Homer, no Alasca, muito antes da estreia do programa. O canal Discovery, já conhecido por produções como Pesca Mortal e Febre do Ouro, buscava histórias reais de famílias vivendo no limite. Os Kutcher se destacaram por serem autênticos, uma família que realmente vivia da terra. Assim nasceu o programa. A série estreou no canal em dezembro de 2011 e teve um encerramento em novembro de 2022. A série acompanhava a rotina da família Kutcher, descendentes do pioneiro suíço Joel Kutcher, enquanto mantinham sua propriedade de mais de 600 hectares fora de Homer. Foram 11 temporadas e mais de 170 episódios. O público acompanhava o dia a dia, caçadas, plantações, construção de abrigos, conservação de alimentos e a dura preparação para os invernos congelantes do Alasca. Tudo isso sem aquecimento moderno ou encanamento. Diferente de muitos realities, essa série prezava pela autenticidade. Jane e Lee já se conheciam desde a juventude, cresceram no mesmo local, mas seguiram caminhos diferentes por muitos anos. Cada um viveu suas batalhas, relacionamentos e experiências. Quando se reencontraram, já adultos e mais maduros, perceberam que algo havia mudado. Eles finalmente se entendiam. Jane chegou a dizer, apenas parecia certo. Ele era o cara. Lee havia retornado ao sítio da família após um tempo viajando, e Jane, com experiência em enfermagem e pesca comercial, se juntou a ele após o casamento. Eles nunca buscaram fama, apenas queriam compartilhar seu modo de vida. Eds já tinha um filho, Etienne, de um relacionamento anterior. Jane também era mãe de uma menina chamada Piper. Quando se casaram não era só um casamento, era a formação de uma nova família, o que nunca é fácil. Mas eles fizeram funcionar, como famílias de verdade fazem, com esforço, paciência e muito amor. Viviam fora da rede elétrica, dependendo do que construíam e do que caçavam para sobreviver. A cada dia enfrentavam o frio e o trabalho árduo, juntos. Quando a série estreou, Lee já era destaque desde o começo. Jane inicialmente ficou nos bastidores, mas logo os telespectadores perceberam sua presença, forte, divertida, autêntica. Ela não atuava para as câmeras, era genuína. Enfrentava as águas geladas para pescar, arrastava equipamentos na neve e encarava os perigos do Alasca com coragem. E fazia tudo isso com bom humor. Não demorou para se tornar uma das favoritas do público. Jane trazia equilíbrio, enquanto Eds era mais reservado e ela era energia pura. Mas o que poucos sabiam era o quanto ela protegia os filhos. Desde o início ela foi clara, Etienne e Piper não apareceriam no programa. E ela sabia o peso da exposição, julgamentos, críticas e invasões de privacidade. Por isso fez de tudo para que as crianças tivessem uma infância segura, longe dos holofotes. Mesmo trabalhando duro no campo e diante das câmeras, Jane blindava seus filhos. Eles cresceram longe da fama com uma vida mais normal possível. Com o tempo a fama cresceu, milhões de pessoas acompanhavam os Kutcher. Mas, mais do que o estilo de vida, o público amava o laço entre Jane e Lee.
Eles pareciam inabaláveis, dois sobreviventes vivendo com coragem e ainda encontrando tempo para rir. O casal virou símbolo de força e parceria, mas fora das câmeras, a vida real era bem diferente. Por trás da série, eles equilibravam filhos, fama e um casamento no meio do nada. Sem férias, sem descanso. Apenas os dois tentando fazer tudo dar certo, com as câmeras sempre por perto. Eles continuaram firmes por um tempo. Riam na TV, trabalhavam juntos e enfrentavam a vida lado a lado. Mas como em toda a história, o que vem depois do começo, ninguém esperava. As rachaduras começaram a aparecer. A casa sofria a rotina, nada era garantido. O casal mostrava uma fachada de força, mas por dentro as coisas mudavam. Até que em agosto de 2015, tudo virou de cabeça para baixo. Lee sofreu um acidente gravíssimo. Durante uma trilha pé de Otter Cove, em Cachemak Bay, ele caiu de um penhasco com cerca de 12 metros de altura. Não estava filmando, era uma viagem pessoal. Ele foi socorrido por helicóptero e levado ao hospital com múltiplas fraturas. Braço destruído, ombro quebrado, tornozelo e quadril fraturados, 2 pulmões perfurados e mais de meia dúzia de costelas quebradas. A recuperação foi longa, dolorosa e cheia de desafios. Jenny informou aos fãs que levaria tempo e agradeceu o apoio que receberam. Nos meses seguintes, Eds compartilhou imagens dos seus exames, mostrando o quão difícil foi sua jornada de recuperação, tanto física quanto emocional. Um ano depois do acidente, ele refletiu sobre tudo o que havia passado e disse: "Tem sido uma recuperação difícil, mas não posso reclamar, levando tudo em consideração. Ainda tenho minha saúde, minha família e meus amigos, e isso é, sem dúvida, uma bênção." Mas o acidente deixou marcas profundas, não apenas físicas. Ele foi obrigado a desacelerar, a repensar sua vida, sua saúde emocional, seus limites, até o relacionamento com a própria família. Jenny esteve ao lado dele o tempo todo. Ela cuidou dele, da casa, da família, manteve tudo funcionando enquanto ele se recuperava, e fez isso sem desmoronar. Na tela, vimos seu sorriso, às vezes uma piada aqui ou ali. Mas por trás daquele rosto calmo estava uma mulher que carregava o peso de tudo, sozinha. Mas por dentro, algo havia mudado. Talvez fosse o trauma, o medo, ou a forma como um momento de quase morte muda completamente nossa mente. Seja como for, o homem que voltou já não era mais o mesmo, com quem Jenny havia se casado. Ele ficou mais calado, mais distante, menos presente. Aos poucos começou a se afastar, não só de Jenny, mas de tudo. Passava horas e horas no meio do mato trabalhando em sua cabana, longe da casa principal. Dizia que aquilo o ajudava a se sentir em paz, que era ali que ele se sentia ancorado. E Jenny tentou entender. Ela deu apoio como qualquer parceira dedicada faria, mas era impossível não sentir a distância crescendo. Enquanto ele se isolava, Jenny seguia ali, criando a filha, cuidando da casa, pescando, cozinhando, tocando tudo sozinha. No começo, talvez, ela tenha pensado, é só uma fase, o acidente o abalou, ele só precisa de tempo. Mas o tempo passou e nada mudou. Eds voltava por alguns dias, ajudava com algo e sumia de novo. O filho de Eds, de um relacionamento anterior, estava se preparando para sair de casa. Já Piper, filho de Jenny, estava entrando na adolescência, queria privacidade. Preferiu não aparecer mais na TV e Jenny respeitou isso. Com os filhos crescendo e o marido se afastando, Jenny começou a se sentir isolada, como se estivesse vivendo sozinha numa ilha. O programa continuava, mas os fãs que acompanhavam o casal desde o começo começaram a perceber algo diferente. Jenny ainda fazia seu trabalho, continuava dedicada, mas aquele brilho nos olhos estava se apagando. Ela quase não falava mais de Lee nas redes sociais. Suas postagens passaram a ser apenas sobre pescarias, natureza e o amor pelos filhos. Mas o carinho que antes era compartilhado sobre o casamento havia sumido. Quando os fãs perguntavam, ela respondia de forma curta e gentil. Lee também parecia diferente na tela, mais ausente, às vezes parecia em poucas cenas por temporada. Noutras estava longe da família, focada em projetos solitários, como se estivesse construindo algo só para ele. Para Jenny não era apenas sobre dar espaço, era sobre sentir que estava sendo deixada para trás. Ela estava com ele nos piores momentos, na dor, no medo e na recuperação. E agora, enquanto ela tentava manter tudo de pé, o ela entre eles ia se perdendo. Moravam na mesma casa, apareciam no mesmo programa, mas algo havia mudado, profundamente. Já não construíam a mesma vida juntos. Pessoas próximas disseram que eles tentaram, fizeram terapia, conversaram por horas, tentaram encontrar um meio termo. Mas é difícil quando cada um quer uma coisa diferente. Eds queria espaço, distância. Jenny queria parceria, conexão. E cada vez que ele se enfiava mais na floresta, a mensagem ficava mais clara.
Jane estava cansada, não só do trabalho, mas de sustentar tudo sozinha. Mesmo assim, ela continuava, pela filha, pelo programa, por quem os acompanhava. Mas, até os mais fortes têm limites. Na tela, ainda apareciam juntos, realizando tarefas, mas a energia era diferente. O silêncio falava mais alto, e é assim que muitos relacionamentos acabam. Não com um escândalo, mas com um desgaste lento de dias não ditos e sentimentos não compartilhados. Jane havia deixado tudo para trás por aquele sonho. O trabalho como enfermeira, sua vida anterior. Tudo para uma nova história ao lado de Lee. Mas aos poucos percebeu que estava vivendo esse sonho sozinha. O acidente foi estopim, mas o que veio depois foi um desgaste silencioso, um afastamento gradual. Até que o casamento virou rotina, e o amor que antes parecia sólido virou distância. Jane não desistiu, ainda acreditava que tudo podia mudar, mas não mudou. Ninguém disse a palavra divórcio, mas todos sabiam, não havia mais parceria. Ela continuava por amor à família, e ele parecia estar procurando algo que já não existia em casa. Em 2023, Jane decidiu falar e postou nas redes sociais. Eds está se divorciando de mim. É muito triste, mas não posso controlar. Perdi meu maior amigo e isso dói, mas acho que isso é a vida. Palavras simples, mas carregadas de dor, de resignação, de verdade. Ela também não se calou diante das críticas. Quando tentaram atacá-la ou até envolver sua filha, Jane se posicionou. Isso não está certo. Esse olho roxo é uma cena do programa. E deixem minha filha em paz. Ela nunca quis fazer parte da TV. E nem os fatos estão corretos quando vocês atacam ela. Foi o fim de uma parceria que já havia sido exemplo de força e união. Jane segue em frente, com dignidade e coragem, e o mesmo amor de sempre pelos filhos e pela terra. Deixem minha filha em paz. Se tiverem que vir atrás de alguém, venham atrás de mim. Essas palavras não foram ditas com raiva nem como forma de acusação. Foi apenas um apelo, um pedido sincero para proteger as crianças e honrar tudo que um dia existiu. Mesmo no meio da dor, Jane falava com respeito e dignidade. Ela nunca transformou seu sofrimento em um espetáculo público. Não fez escândalos, não apontou dedos. Ela escolheu focar na cura da filha e seguir em frente, com coragem. O fim do casamento não foi escandaloso, não houve manchetes, porque a maioria das pessoas já via aquilo se aproximando. Mas mesmo assim doeu. Jane e Lee representavam algo especial, amor, parceria em tempos difíceis. Uma vida moldada pela natureza selvagem. A separação foi sentida como uma perda coletiva. Mas mesmo em meio à dor, Jane manteve a elegância, buscou força na simplicidade, se conectou com sua verdadeira paixão, a pesca. Suas redes sociais começaram a mudar. As fotos alegres em família desapareceram. Em seu lugar, surgiram imagens dela em pequenos barcos guiando passeios de pesca, vivendo sua melhor fase. Os fãs se uniram nos comentários, deixando mensagem de apoio, e ela respondeu, sempre com gratidão e humildade. Jane também pediu uma coisa, que ninguém atacasse Lee. Isso mostrava que, mesmo separados, ela ainda se importava com ele. Ela segurou as pontas por muito tempo, lutou pela família, lutou pelo casamento e quando percebeu que era hora de soltar, ela soltou. Mas fez isso com graça. O casamento pode ter acabado, mas a história de Jane está longe de terminar. Se você quer saber como ela está vivendo depois do divórcio, fique com a gente, porque agora é que começa a parte boa. Depois que tudo desmoronou, Jane poderia ter sumido do mapa, poderia ter deixado os holofotes, fechado todas as portas e começado uma vida nova no silêncio. Mas não foi isso que ela fez. Ela continuou. A vida após o divórcio não foi fácil. Encerrar um casamento, ainda mais um vivido diante das câmeras, tira uma parte de você. E para Jane, que sempre viveu longe do barulho do mundo, o silêncio depois foi ensurdecedor. Mas ela já tinha passado por coisa pior e sabia quem era. No começo ficou quieta, publicava pouco, tirou um tempo para cuidar de si mesma e da filha. Passou mais tempo perto do oceano, pescando longe das câmeras, das perguntas. Ela não precisava se explicar. Com o tempo, Jane começou a voltar, não só para as redes sociais, mas emocionalmente. Aos poucos, o brilho nos olhos reapareceu. Ela voltou a compartilhar pequenos momentos. Nada sobre o passado, nada sobre Eds, apenas sobre as coisas que faziam-lhe sentir ela mesma. As viagens de pesca, o tempo com Piper, seus pensamentos sobre a vida. Seu humor irônico ainda estava lá, sua força também. Mas havia algo novo, um sentimento de paz. Jane passou tantos anos colocando os outros em primeiro lugar, os filhos, o casamento, a propriedade, o programa. Agora, pela primeira vez em muito tempo, ela tinha espaço para pensar em si.
Em uma postagem escreveu: "Eu não preciso de um homem, só de peixes, paz e algumas poucas pessoas que realmente me entendem." Foi engraçado, mas também foi honesto. Essa era Jane, dizendo a verdade com um sorriso no rosto. Ela voltou a se reconectar com partes da vida que quase tinha esquecido. A mulher que ela era antes do reality. A enfermeira forte e inteligente. A amiga, a mãe. A selvagem do Alasca que encara águas congelantes e ainda ri no meio da tempestade. Jane e Piper ficaram ainda mais próximas. Ela sempre protegeu a filha com unhas e dentes. Mas agora o vínculo entre elas estava mais forte do que nunca. Elas cozinhavam juntas, passavam tempo na natureza e conversavam por horas. Piper sempre foi discreta, longe dos holofotes, mas Jane fazia questão de mostrar o orgulho que sentia da filha, todos os dias. Etienne, mesmo namorando mais com ela, continuou presente. Jane sempre o tratou como filho, e mesmo com o divórcio, o amor dela por ele nunca mudou. A família agora era menor, mas ainda era verdadeira. E ainda era dela. Os fãs notaram a mudança. A tristeza que envolvia Jane começou a desaparecer. Ela não fingia mais que estava tudo bem, mas também não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo. Ela não voltou para a propriedade da família. Aquele capítulo estava encerrado. O tempo com os Culture ficou no passado, e ela nunca olhou para trás com raiva. Em uma entrevista disse: "Aquela vida me moldou, mas eu cresci além dela, e tudo bem." Com o tempo sua voz ficou mais forte. Ela passou a falar abertamente sobre saúde mental, esgotamento e sobre a importância de saber a hora de deixar ir. Compartilhou histórias reais, histórias que ajudaram outras mulheres a se sentirem vistas, principalmente aquelas que ficaram em relacionamentos difíceis por causa dos filhos ou por medo do julgamento. Acima de tudo, Jane virou um símbolo de que a força não precisa ser barulhenta. Às vezes a força está indo embora em silêncio e recomeçar do zero. Ela curou suas feridas com o tempo e cercado de amigos antigos de antes da fama. Brincava nas redes sociais, ria de si mesma e voltou para as águas. Pescando não por obrigação, mas por prazer. Uma das maiores mudanças foi na mentalidade. Ela não tentava mais segurar o mundo nas costas, não carregava mais quem não caminhava ao lado. E não pedia mais desculpas por se colocar em primeiro lugar. Ela nunca deu entrevistas reveladoras, nunca expôs segredos, nunca culpou Lee pelo fim do casamento. O que aconteceu ficou entre eles. Mas Jane compartilhou algo muito maior. O que significa recomeçar, dizer com sinceridade: "Sim, eu amei alguém. Sim, eu perdi esse amor, mas eu não perdi a mim mesma." Os fãs continuaram ao lado dela, admirando sua coragem, seu crescimento e sua verdade. No mundo cheio de aparências, Jane continuava sendo real. Ela tinha se entregado de verdade. Hoje, Jane ainda vive no Alasca, perto da natureza, mas agora ela vive do jeito dela. Algumas postagens do Facebook sugerem que ela está aberta para novos relacionamentos. Mas o mais importante é, ela está feliz. Já Eds continua vivendo seu estilo de vida rústico, autossuficiente na propriedade dos Culture, nas profundezas do Alasca, cuidando da terra, dos animais e, até onde se sabe, não está em nenhum relacionamento. Quanto aos filhos, que agora são jovens adultos, estão seguindo seus próprios caminhos. Piper estuda administração na Western Washington University, com previsão de formatura em 2026. Reservada quase não usa as redes sociais, mas Jane de vez em quando compartilha cliques discretos, comemorando suas conquistas. Etienne, por sua vez, está na Califórnia desde os 18 anos. Já apareceu no programa ajudando o pai a construir cabanas, e nas redes sociais compartilha sua paixão por pesca, música e natureza. Mesmo longe das câmeras, os dois seguem conectados às raízes e à essência da família. Fontes dizem que ambos ainda têm laços com seus enteados. E isso mostra que uma família não deixa de ser família só porque os seus pais se separaram. Essa escolha é difícil, mas é a certa, e Jane fez essa escolha. Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos esses vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.